Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o curso PFSense Core falando sobre VLAN, Q-in-Q e Bridge. Antes de ir para a parte técnica, eu vou repassar rapidamente esses três conceitos, assim eu acho que eu vou ajudar também no entendimento do conceito aqueles que têm pouca familiaridade com os temas que eu vou abordar no vídeo de hoje. Então o primeiro tema que eu quero repassar com vocês é o VLAN, que é o 802.1Q. Então se você tiver um dispositivo, um switch que dê suporte a 802.1Q, você tem a capacidade de segmentar a sua rede interna em várias VLANs. Com isso você separa os domínios de broadcast e também ganha controle, considerando que você vai precisar de um switch ou de outro dispositivo de camada 3 para fazer o roteamento entre as VLANs, você pode criar regras para dizer o que pode passar ou não entre essas VLANs, e isso te dá um ganho de performance e segurança muito grande dependendo do tipo de rede que você tem. Então esse é o conceito de VLAN que eu quero repassar com vocês. O próximo conceito é o conceito do Q-in-Q, que é o protocolo 802.1AD. Então o 802.1AD, um quadro Q-in-Q, é um quadro que possui dois cabeçalhos VLAN 802.1Q com marcação dupla. Ou seja, tem muitas literaturas que falam do Q-in-Q como double tag, como túnel VLAN ou como VLAN estendida. Então você tem a capacidade com o Q-in-Q de pegar o tráfego da VLAN 123, passar do site do Customer Site 1 para o Customer Site 2, usando o Q-in-Q. Então essa abordagem ela vai te ajudar quando você tem que pegar o tráfego de uma VLAN e jogar de um site para o outro. Obviamente que no PFSense você pode usar o OpenVPN com interface TAP para alcançar algo bem similar com o Q-in-Q, não dependendo do operador, porque no caso do Q-in-Q você vai precisar de alguns circuitos específicos de ligação da matriz e filial, por exemplo. Mas a ideia hoje, como eu preciso abordar o Q-in-Q porque ele faz parte aí do modelo que eu fiz de curso, então eu vou fazer esse cenário abordando o Q-in-Q, que é o 802.1AD. O próximo tópico e último que eu quero repassar antes de ir para a parte técnica é Bridge. Então aqui Bridge na imagem ela está representada por um item, por algo físico, mas entenda que no PFSense isso vai ser lógico, ou seja, eu vou pegar dois segmentos distintos, vou colocar dentro de uma bridge e aí eu consigo transmitir o tráfego de ambos segmentos dentro dessa bridge, criando um único segmento dentro da bridge. Então isso vai ser muito importante para pegar o tráfego de Q-in-Q que vem do outro site e jogar para dentro da VLAN que eu vou precisar, seja dentro da filial ou dentro da matriz. Isso vai ficar evidenciado no decorrer do vídeo, mas eu acho que era importante repassar esses três conceitos antes de ir para a parte técnica. Eu quero começar mostrando o switch. É muito importante que você tenha um switch gerenciável para trabalhar com VLAN na sua rede. Ou seja, quando você tem um PFSense que tem uma quantidade menor de interfaces do que a quantidade de redes que você tem, aí você precisa trabalhar com VLAN. Então veja que aqui eu vou ter no PFSense 3 redes para duas ligações de rede. Então eu tenho a rede VLAN 10, a rede VLAN 20 e vou ter a interface WAN ou a interface VLAN 300 aqui que vai ligar o Q-in-Q. Vou mostrar para vocês no switch como é que configurou o switch para vocês terem uma ideia do que está sendo feito no switch. Isso obviamente é uma configuração bem simplificada, no dia a dia mesmo você tem outras configurações, mas essa configuração é mais a título de poder permitir com que eu apresente a configuração para vocês do Q-in-Q. Eu tenho a interface 0/0 que liga na topologia o switch da matriz e o PFSense da matriz. Então eu estou ligando através da porta Ethernet 0/0. Na 0/0 eu estou passando do switch uma porta do modo trunk, ou seja, ela vai passar as tags de VLAN 10 e 20 para o PFSense. Então na porta Ethernet 0/1 eu tenho ele é uma porta de acesso da VLAN 10 e a Ethernet 0/2 é uma porta de acesso da VLAN 20. E aqui eu tenho a criação das VLANs. Então é importante que quando você fala em switch gerenciável, é um switch que permite que eu faça esse tipo de acesso e faça configurações, seja por linha de comando ou seja por web console. Se você tem um switch que apenas faz a comutação, você não tem qualquer gerência, então esse switch não serve para você trabalhar com interface VLAN. Aí você deveria que criar as redes baseado na quantidade de interfaces do firewall. É uma maneira de fazer também.
E aqui eu tenho o PFSense, ele já está todo configurado. Veja que eu tenho uma mesma VLAN 10 compartilhada entre dois sites diferentes, que é o PFSense matriz e filial. Geralmente você tem o tráfego de camada 2 dentro de uma mesma rede LAN. Nesse caso eu vou precisar do QinQ para passar o tráfego da VLAN 10 do site da matriz para a filial. E vou ter a VLAN 20 também na mesma condição. Como é o que eu coloquei algumas ilustrações gráficas para facilitar a explicação. Então eu vou ter a VLAN 10, vou ter uma interface na VLAN 10 e vou ter uma interface VLAN QinQ 300 VLAN 20. Depois eu vou juntar isso numa bridge para poder passar o tráfego colocando ali essas duas interfaces numa mesma zona de broadcast. O conteúdo hoje é bastante técnico, então eu vou procurar falar bem devagar para que vocês possam entender. Como o ambiente já está todo configurado, eu vou pegar e vou fazer um wipe, vou apagar as configurações aqui do PFSense da matriz e vou fazer uma configuração do início nesse PFSense para mostrar para vocês como que configura e conversar com vocês sobre as configurações do QinQ. Na filial eu já tenho o PFSense configurado, o switch da filial também está configurado, os computadores da filial e matriz também estão configurados. O que vai faltar para a gente fazer hoje é a configuração aqui do PFSense. Então eu vou entrar aqui no PFSense da matriz. Ele está iniciando ainda, então é como se você estivesse iniciando o PFSense em um hardware ou em uma VM, tá? Aqui o Eve ele usa o QEMU ou QEMU para fazer a virtualização, e aqui ele está iniciando o PFSense e é como se fosse uma iniciação do PFSense que eu acabei de fazer a instalação. Então essa inicialização ela vai me fazer algumas perguntas. Qual que é a primeira configuração que o PFSense te pergunta? Ele pergunta se você quer configurar a VLAN. Eu tenho um vídeo no canal que eu fiz a configuração de VLAN na interface WAN, e esse vídeo gerou uma série de comentários das pessoas falando: mas por que você fez na interface WAN e não fez na interface LAN? Então, de início, a interface física ela não é LAN e WAN. Você vai definir isso no processo de configuração do PFSense. Então, aqui eu tenho a VTNet 0 e a VTNet 1. Agora eu vou voltar na topologia e veja que aqui eu tenho o PFSense. Então, essa E1 é a VTNet 1, então ela vai ser usada para LAN. E essa E0 que liga os firewalls, ela é a VTNet 0, que vai ser usado para WAN. Então, vou fazer essa configuração agora aqui no PFSense. Por que eu não gosto de configurar a VLAN inicialmente na interface que eu vou vincular na LAN? Porque se você fizer qualquer configuração errada no switch, por exemplo, se o switch aqui estiver configurado de maneira incorreta, ele não estiver passando a tag de VLAN que você vai definir para ser a interface LAN da sua rede, você vai ter problemas, você não vai conseguir acessar o PFSense. Então você vai ter que fazer tudo via console. Então, como eu penso nos vídeos do canal, que vai ter gente que vai ter conhecimento e vai ter aqueles que não terão conhecimento, então eu prefiro fazer sempre da maneira mais simples, que pode não ser a maneira que você concorde, mas é a maneira que eu acho mais simples para quem está começando. Eu penso bastante em quem está começando. Então vamos lá. Agora eu vou dar início. Então eu vou falar que eu quero configurar a interface VLAN. Eu vou configurar na realidade primeiro a VLAN. Então quando eu falo que eu clico aqui no Y, coloco aqui o Yes, o PFSense me pergunta: você quer vincular essa VLAN em qual interface? Então eu vou usar a interface VTNet 1, que é a interface aqui que recebe o trunk vindo do switch. Então é muito importante que você lembre disso. Agora eu vou fazer, então vou colocar aqui VTNet 1. Ele fala qual que é a tag da VLAN. Eu vou usar a VLAN 20, que é a VLAN onde eu tenho um computador que eu vou fazer o gerenciamento do PFSense posteriormente. Aí ele pergunta se eu quero fazer novamente a configuração. Se eu apertar o Enter, ele vai falar agora já para eu ir para a parte de seleção, e veja aqui em VLAN Interface que ele criou uma VLAN Interface VTNet 1.20. Esse VTNet 1 é a interface física e esse ponto .20 é a tag da VLAN que eu vou usar. Então agora ele está perguntando para mim: entre com a interface que será correspondente à interface WAN. Nós já vimos que é a VTNet 0. E qual que vai ser a interface LAN? Vai ser a interface VLAN 20, então é a VTNet 1.20. Feita a configuração, eu ainda teria a VTNet 1 para configurar uma interface opcional. Como eu não quero configurar agora, eu vou pressionar o Enter e aí ele pergunta:
eu vou atribuir dessa forma, VTNet 0 para WAN e VTNet 1.20 para LAN. É isso mesmo? Você quer continuar? Vou clicar no Y e vou pressionar o Yes. E aqui ele vai demorar um pouco para aplicar essas configurações, porque ele vai tentar checar se eu tenho conectividade na WAN. E como isso vai demorar um pouquinho, eu vou pausar o vídeo e vou voltar assim que a configuração tiver sido aplicada. Bom, agora que o pfSense já iniciou, você já entendeu que você precisa de um switch, a gente configurou esse switch para ele passar uma porta trunk com as tags de VLAN do switch para o pfSense, como que a gente configura VLAN e interface VLAN pela interface console aqui do pfSense, vocês viram que é simples. Agora eu vou dar continuidade com a configuração do pfSense para que eu possa acessar. Lá na topologia eu tenho o IP do pfSense matriz 192.168.21 e se eu voltar aqui no pfSense ele coloca o IP default ou padrão 192.168.1.1. Então eu vou alterar, vou clicar aqui na opção 2, opção 2 de novo interface LAN, e aqui eu vou colocar o IP 192.168.21, que é o IP da interface VLAN 20. A interface VLAN 10 será o 10.1 que eu vou configurar posteriormente. Agora eu vou colocar a máscara 24. Não vai ter um gateway, a gente já entendeu em vídeos anteriores por que a gente não coloca gateway da interface LAN. Não vou configurar IPv6 nesse momento, não vou habilitar DHCP nesse momento, nem trocar o protocolo para HTTP de acesso ao configurador do web console. Então é isso, agora eu pressionei Enter e agora eu já tenho o IP 192.168.21 na interface VLAN 20 correspondente à LAN. Depois eu vou trocar o nome para facilitar. Agora eu vou acessar esse computador aqui, que é o computador PC Matriz VLAN 20. Entenda hoje essa aula aqui de Kill in Kill, onde nós vamos explorar mais as funcionalidades de switch do pfSense Layer 2 do que necessariamente roteamento, firewall e security. Eu vou alterar o nome da LAN, mas eu vou colocar aqui que ela é a VLAN 20, a interface VLAN 20, para facilitar o entendimento e para consolidar aí o conhecimento que eu estou passando no vídeo de hoje. Agora eu vou vir aqui em Assignments ou Atribuições, e aqui é onde a gente está operando esse módulo aqui, que é o módulo 2. Então eu vou falar hoje sobre Kill in Kill, vou falar sobre Bridge também e VLAN. A gente já viu em outros vídeos aqui do canal, mas eu também vou falar sobre VLAN hoje. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a VLAN 10, então eu vou adicionar aqui a VLAN 10. Em qual interface? Eu vou colocar em cima da interface VTNet 1, que é a interface do pfSense que está recebendo essa tag de VLAN do switch. Então é a VLAN 10, vou colocar aqui a VLAN 10, não vou colocar a descrição, vou criar só a VLAN. E aquele mesmo processo que a gente fez de criação da VLAN e da interface VLAN via console, agora a gente vai fazer aqui via web. Vocês vão ver que é tão simples quanto fazer por lá. Minha única preocupação é que se você fizer uma configuração errada no switch e essa primeira configuração não estiver certa, você não consegue chegar aqui nessa tela de gerenciamento do pfSense. Vou voltar aqui agora em Assignments e vou adicionar a interface VLAN 10 em cima da interface física VTNet 1. Vou voltar aqui em Interfaces, OPT1, vou habilitar a interface, vou trocar o nome dela para VLAN 10. Então eu já tenho aqui no histórico, precisa testar antes de gravar o vídeo para ver se está tudo certo com o laboratório. E essa daqui vai ser a 192.168.10.1/24, que é o gateway da VLAN 10. Vou salvar a configuração, vou aplicar e agora já tenho configurado no pfSense a interface VLAN 20 e a interface VLAN 10. E agora eu vou voltar aqui em Assignments novamente e aí a gente vai entrar no conceito agora de Kill in Kill. Então qual que é a Parent Interface? Por onde que eu vou passar o Kill in Kill? Ele vai passar pela E0, que é a VTNet 0. Então aqui a gente já entendeu que a gente vai usar a VTNet 0 para passar o Kill in Kill de um site para o outro. Então eu vou usar a VTNet 0. Qual que vai ser a VLAN ali de transporte? Vai ser a VLAN 300, voltando na topologia aqui, VLAN 300. E aqui eu poderia colocar as interfaces Kill in Kill e interface Group. Não vou fazer isso nesse primeiro momento, eu vou falar de interface Group no próximo vídeo. Então quais são as tags que eu vou passar nesse Kill in Kill? Eu vou passar a tag 10 e a tag 20 e vou salvar. Então a partir de agora eu já tenho configurado. O Kill in Kill ele é fácil de configurar, o que você precisa ter para usar ele é o conhecimento, o conceito de como funciona o Kill in Kill.
Quando você coloca o QinQ configurado, a partir de agora eu tenho a capacidade de adicionar interfaces em cima do protocolo QinQ. Então agora eu vou colocar uma interface 20, então ela é uma interface VLAN 20 em cima do QinQ 300. Tá? Vou adicionar essa interface e vou já adicionar da VLAN 10 também. Tá? Então é importante que você entenda isso. Agora eu adicionei duas interfaces, eu vou aqui na OPT2, vou habilitar a interface, vou colocar ela como QinQ20, poderia colocar qualquer nome, eu poderia deixar o optional. Como essa interface ela vai trabalhar passando o tráfego de camada 2, eu não preciso nem configurar IP nada. Veja que a parte de IPv4 Configuration ela está none, porque ela não precisa de uma configuração. Então isso aqui é camada 2, lembre-se. O IP é quando você está trabalhando com camada 3. Vou voltar aqui no OPT3, vou fazer a mesma configuração, só que esse daqui vai ser o QinQ10, a interface QinQ10. Vou deixar a interface habilitada. Feita a habilitação da interface, agora eu já vou aplicar as configurações e aí eu vou ter o QinQ, as interfaces QinQ. Mas eu vou voltar lá na topologia de novo. Eu vou voltar aqui primeiro no dashboard do pfSense. Veja que eu só tenho IP configurado na VLAN 10 e na VLAN 20. Por que eu tenho esses IPs configurados? Porque eu preciso desses IPs configurados para poder fazer o acesso no pfSense e poder fazer a gerência. Mas eu nem precisaria. Se eu quisesse gerenciar tudo isso via command line, eu poderia fazer tudo por lá, mas eu preciso pôr um IP para facilitar o entendimento. Então, o que vai acontecer aqui agora? Então, vamos imaginar que eu estou aqui no PC filial VLAN 10. Então, o tráfego da VLAN 10 vai fazer esse caminho do PC filial VLAN 10 vindo para o switch SW filial. Daqui ele vai vir para o pfSense filial. Agora eu tenho um QinQ que está mandando o tráfego da VLAN 10 via QinQ 300 para o pfSense matriz, só que esse tráfego está parando aqui nessa interface. Agora eu preciso passar o tráfego do QinQ VLAN 10, preciso passar o tráfego dessa interface para essa. Como que eu faço isso? Colocando elas numa mesma zona de broadcast. A maneira de fazer isso é usando bridge no pfSense. Primeiro eu vou fazer com a VLAN 20 e depois eu vou fazer com a VLAN 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui a VLAN 20. Deixa eu tirar aqui essa VLAN 10. Então, dentro dessa mesma bridge, eu estou passando o tráfego do QinQ20, que está vindo lá do outro site, e estou jogando dentro da interface VLAN 20. E aí ele vai pegar esse tráfego e vai replicar para dentro da VLAN 20. Então, agora eu estou conseguindo pegar o tráfego que está vindo da VLAN do outro site e mandar para a interface que responde para dentro da minha rede interna na VLAN 20. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a VLAN 10. Vou selecionar aqui a VLAN 10, vou tirar só esse QinQ aqui, vou salvar e agora eu tenho duas bridges. Vamos voltar lá na topologia. Então eu tenho uma bridge VLAN 10 que está jogando o tráfego aqui do QinQ dentro da VLAN 10 e tenho uma outra bridge aqui para VLAN 20 que está pegando o tráfego do QinQ que está vindo do outro site e jogando dentro da VLAN 20. Então é muito importante esse entendimento, principalmente dessa parte conceitual, para facilitar o entendimento. E agora que eu tenho as interfaces habilitadas, eu preciso criar regras de firewall para permitir o tráfego tanto dentro da VLAN 10 quanto do QinQ, porque como isso daqui é uma interface, o pfSense, o padrão do pfSense é drop, block, ele não vai permitir. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar essa limitação aqui que o WAN coloca de redes privadas, porque como isso daqui é um tráfego que vai vir de redes privadas, eu preciso permitir a passagem, porque eu estou ligando aqui na topologia a interface WAN com WAN diretamente. Então eu preciso colocar uma regra na WAN permitindo esse tipo de acesso. Aqui está o pfSense, veja que ele mostra a criação das bridges. E agora eu vou voltar aqui no pfSense, ele ainda está aplicando essa configuração, ele demora um pouquinho mais para aplicar essa configuração. Eu vou colocar uma regra de firewall aqui na WAN, permitindo acesso de qualquer um, obviamente que é para fins de treino aqui, de exposição de laboratório, mas você não vai fazer isso aqui nunca na vida real. Eu já tenho uma regra de firewall na VLAN 20, porque como eu disse em vídeos anteriores, a VLAN 20 é a única, a interface LAN
do PFSense é a única interface que já vem com regra de Firewall habilitada. Agora eu vou copiar essa regra aqui e vou colocar ela na VLAN 10. E não posso esquecer, quando eu copio também, colocar o source aqui na VLAN 10 NET para permitir o acesso a partir da rede interna VLAN 10. Vou salvar. Agora eu vou fazer novamente uma cópia. Essa cópia eu vou colocar ele na queue em queue 20 e vou colocar aqui de N para N, tá? Eu poderia fazer de forma mais granular essas regras de Firewall, mas a ideia do vídeo de hoje não é aprofundar em regra de Firewall, e sim colocar tudo funcionando e apresentar o conceito do VLAN, queue in queue e bridge. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na VLAN 10, eu copiei essas regras, eu vou deixar a descrição nesse primeiro momento. Eu vou ver se está tudo aplicado corretamente. Agora sim eu aplico. Primeiro eu faço todas as configurações, depois eu aplico. Acho que fica mais fácil dessa maneira. Então agora o que eu tenho? Ó, eu vou voltar aqui no dashboard inicial aqui, interface. Eu tenho uma ligação agora entre os sites via queue in queue, tudo configurado. E eu vou voltar na topologia. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Ó, veja aqui que eu tenho esse computador ligado no switch da matriz. Então eu vou voltar nele aqui. Ele é um PC simples, apenas de teste. Então eu vou colocar, agora eu não lembro se é IP show ou se é show IP, mas eu já vou ver agora. Então é show IP. Aí ele vai mostrar o IP dele. Então eu vou conseguir pingar agora. Fazer um teste de ping, fazendo um ping para 192.168.10.10, que é ele próprio. Então eu estou pingando através desse site aqui, eu estou pingando ele dentro da própria rede. Então eu estou pingando ele mesmo e estou pingando o próprio gateway. E agora vamos ver se eu consigo pingar o 11. Veja que o tempo de resposta aqui é maior, só que eu estou pingando um computador que está na mesma área de broadcast, na mesma VLAN, num outro site, usando o queue in queue. E agora eu vou mostrar aqui para vocês que esse daqui, ó, vou dar show IP. Veja que ele é o 11. E uma outra coisa, veja que o gateway dele está lá na outra rede. Veja que o gateway dele é o PFSense matriz, tá? Se eu entrar aqui no filial, vou mostrar para vocês, ele é o 192.22. Por que eu coloquei? Justamente para eu poder acessar o firewall e poder fazer as configurações de queue in queue, VLAN e bridge. Então é isso, pessoal. O conteúdo de hoje foi um conteúdo bastante técnico. É um conteúdo que você precisa ter uma certa ideia de rede, um certo conhecimento, mas realmente é uma aula que eu preciso colocar aqui no curso para a gente poder ter um conteúdo abrangente. Talvez não seja um conteúdo que se aplique para você, mas se um dia você lembrar, se houver uma necessidade na sua vida profissional que você precisa passar tráfego de uma VLAN de um site para o outro, agora você já sabe que você tem como fazer essa tarefa, como executar esse trabalho usando o PFSense. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.